Bem-vindos ao Estágio Trabalhista. Logo a seguir vocês vão ficar com uma aula que antecede a semana do Estágio Trabalhista. É uma das aulas que a gente libera anteriormente a esse evento, que disponibiliza episódios exclusivos que vão te entregar uma estratégia de resultado de curto, médio e longo prazo para o teu escritório e que vão fazer a tua advocacia ser mais sólida e agradável. Os episódios anteriores, um deles a seguir, servem para dar base e fundamento para que no momento do evento você possa absorver o máximo de conhecimento e operacionalizar com maior facilidade. Então aproveita, a gente vai falar de captação, de estratégia de resultado e de prática da advocacia do trabalho. Vejo vocês lá, mandem suas perguntas se tiverem e quando abrir o evento não esquece de se inscrever, porque aí tu vai poder acessar os episódios exclusivos que a gente está aqui te preparando para que tu possa colher. Um abraço. Propor aqui um tema que a gente utiliza muito e pouco se fala também, mas que é necessário e que só vem do repertório que tu constrói a partir do momento que tu começa a te colocar na advocacia. Então, essa série de aulas vai respeitar sempre esses fundamentos em que a gente traz conhecimentos que vão te permitir construir a tua atividade e estabilizar ela, seja financeiramente, seja estruturalmente, alcançando aí nossa meta, né, de no mínimo R$3.000 por processo. E isso de forma cíclica, né? Não pode ser uma coisa que seja pontual. A gente precisa dar essa necessidade de poder repetir o plano para que vocês construam algo sólido na profissão de vocês. Então bora lá, o que a gente vai falar hoje que a gente extraiu do nosso repertório? Por que extrair do nosso repertório? A gente já falou em duas aulas que também falam tem esse tema com maior, mas como eu mostrei para vocês em diversos momentos aqui durante as aulas da semana passada, um tema maior, ele faz referência e ele vai se integralizando de outras etapas menores para que tu possa direcionar a tua atividade de forma organizada. E aí tu vai tentando sempre majorar o teu desempenho dentro daquela estratégia, dentro daquela etapa, porque aquela etapa tem uma finalidade. Então, se eu estou na etapa de marketing, a finalidade dele é captação e conversão de clientes. E se eu estou com um problema com a captação e conversão de clientes, vou focar na captação e conversão de clientes. Eu não vou focar em, preciso de mais titulação. Não é isso. Você vai melhorar a sua campanha. Então, o meu escritório está recebendo bem, mas a gente não está conseguindo ali gerir financeiramente ele da maneira adequada. Então, vamos lá trabalhar essa gestão. O meu público não está correspondendo bem. Por quê? Será que eu escolhi o público errado? Será que... O tema de hoje vai te dar, inclusive, uma proposta que pode te revelar aí. O tema de hoje tem a proposta de revelar aí se isso que a gente vai trazer não pode ser o problema que está fazendo, que tá em ti, que tu está construindo, que tu não está vendo, que é automático, e isso que está te prejudicando em relação à conversão de clientes, a forma como lida com eles, né? Porque basicamente tudo na vida é diálogo. E na advocacia, quando a gente se trata com o cliente, quando a gente está falando ali com ele, vocês precisam de um repertório linguístico para além daquele repertório que vocês ganharam na faculdade. Embora o repertório que vocês ganharam na faculdade seja importante, ele vai ser utilizado da maneira adequada, ele vai ser utilizado como ele foi recebido apenas dentro do processo judicial. Ele não pode ser utilizado, o repertório linguístico jurídico que vocês têm, não pode ser utilizado no atendimento ao cliente, não pode ser utilizado no teu dia a dia, nas tuas campanhas. Tá? Então, tua campanha no Google não pode ser utilizado o repertório linguístico de vocês em relação a como vocês usam no processo judicial. Se fizesse isso, vamos lá, falando já adiantando aí um exemplo. Se você fizer isso no Edge, por exemplo, quem vai pesquisar da forma como tu fala, provavelmente vai ser uma pessoa que tem características mais próximas às suas. E se tu usa cotidianamente um repertório linguístico jurídico, quando foram fazer pesquisas, vão ser outros juristas que vão fazer pesquisa. E não aqueles clientes ali, não aquelas pessoas que tu está tentando atender, porque eles não se comportam dessa forma. Porque eles não têm esse repertório, eles não falam dessa forma. Tu tem que ter a empatia para fazer uma divisão aí na tua cabeça de que, olha, quando eu vou falar com o meu cliente, daqui para cá, eu vou falar quando eu quero ser compreendido, quando eu quero alcançar ele, eu tenho que falar na linguagem dele. E quando eu quero falar com o juízo no processo judicial, aí eu já vou usar o repertório linguístico. Mas eu tenho que dividir, tu não pode extrair de lá
do repertório linguístico jurídico de vocês e incluir aqui no escritório, botar isso no atendimento, porque, sei lá, tu acha bonito, tu acha legal, é o teu jeito de falar, mas tu vai ter que abrir um pouco mão disso para deixar ser acessado. Porque se não mudar o repertório linguístico para a forma como o cliente de vocês fala, vocês vão deixar de ser acessados e as informações entre vocês vão tender a criar vícios. Então vai se criar um vício na comunicação que vai acarretar um problema na audiência, por exemplo. Vai acarretar um problema lá no momento da RT. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que elas... Ah, tá. E por que vocês têm essa dificuldade? Ah, Lindman, eu sei que óbvio que eu vou falar da maneira mais simples para vocês. Não é óbvio, não é óbvio. Não trata isso que eu estou te falando. Essa aula é muito importante. Não tratem ela como verdade. Ah, não, não tratem ela assim. Por quê? Porque como eu vou mostrar para vocês aqui em diversos pontos que a gente separou aqui no script, em diversos pontos, essa linguagem, essa sutileza de palavras, sutileza de vocabulário, que você tem que sair desse degrau da linguagem jurídica e ir para o degrau da linguagem mais informal, da linguagem que o teu cliente utiliza, vai influenciar em basicamente tudo. Eu vou mostrar para vocês. Mas por que vocês ainda têm uma resistência? De onde é que vem essa resistência? A gente primeiro tem que entender, porque quando a gente entende de onde vem a resistência, a gente começa a compreender quando ela aparece, né? Olha, já estou eu aqui falando um juridiquês de novo. Por que eu estou fazendo isso? E é muito natural, né? É muito natural. Mas, basicamente, isso acontece porque as narrativas que vocês têm... Rapidinho. A narrativa que vocês têm, elas... Minha cadeira começou a arrastar aqui. Sim, a narrativa que vocês têm, elas sempre foram organizadas. Sempre foram organizadas. As narrativas que vocês, quando estão na faculdade, já vem pronta. A narrativa de quando tu vai fazer a prova da OAB já vem pronta. Pronta e organizada. Mas quando tu leva isso para a vida real, entenda, não é assim. Na vida real, as informações vêm de forma desorganizada. Tá? Totalmente desorganizada e cheia de omissões. E o teu atendimento, o teu direcionamento, as tuas perguntas é o que vão permitir que o cliente conte a história no cenário geral e tu consiga extrair tudo daquela demanda. Só que para tu acessar ele, para que ele possa responder as tuas perguntas, ele precisa ser entendido. Ele precisa dessa ligação e que essa ligação, como é que a gente inicia ela pela linguagem informal. Tu vai sair desse aqui, não gosto nem de colocar em patamares diferentes, mas tu vai sair dessa área aqui, não tem mesmo, realmente. Tu vai sair dessa área aqui, de linguagem jurídica, para essa área aqui, de linguagem informal. Por quê? Porque tu quer ser compreendido. E isso é tão importante para que o cliente se sinta à vontade, para que o cliente se sinta compreendido, para que o cliente possa falar mais, porque quanto mais ele fala, mais tu vai ali extrair. Se ele falar de uma coisa que já não está indo para um caminho interessante, que só seria uma perda de tempo, um desabafo, às vezes tu escuta, deixa ele falar, mas depois tu vai colocar ele de volta no caminho correto. Vai fazer as perguntas para devolver ele para o relato, que pode ser frutífero, né? Do qual tu vai lá extrair frutos, vai extrair pedidos, vai extrair situações, fatos geradores de algum pedido ou que os solidifiquem. Então, o que acontece? A linguagem, ela precisa ser informal para que tu consiga acessar e construir essa demanda de maneira integral, para não deixar passar nada, né? Só que ela vai influenciar, além de ela modificar isso, além de ela modificar o atendimento, a RT, porque tu que vai colocar a ordem. Vocês foram acostumados a receber já com ordem, mas a ordem agora é tu que vai colocar, é tu que vai dar. Então é importante que tu consiga te comunicar com o teu cliente para que essas ordens, aquilo que tu construiu, quando chegar lá na frente, no momento da audiência, os fatos permaneçam idênticos àquilo que está relatado. Se ele muda, se tu tem situações em que muda o relato do que ele disse no escritório e o relato na instrução, provavelmente tu deixaste de fazer algumas perguntas, que o juiz não vai deixar de fazer. Porque quando ele vê o pedido, ele vai fazer pergunta. Quando ele vê lá
hora extra, ele vai saber que horas, que horas ele entrava, que horas ele saía, se no meio do caminho não mudou. E existe um vício muito grande, que essas coisas só acontecem quando tu vai ganhar mais repertório advogando. Mas a gente está tentando antecipar aqui ao máximo para que isso possa, para melhorar aí esses teus passos. E quando tu chegar numa situação, tu fala assim, eu lembro dessa aula, eu lembro o que eu tenho que fazer, tá? Por quê? Apareceu o teu cliente lá, e aí tu vai fazer as perguntas para ele. Fiz as perguntas, né? Mais as perguntas de tudo mesmo. Tu vai clinicamente fazer perguntas que possam gerar pedidos. Tu descansava? A tua jornada mudava? Mas se tu fizer essa pergunta, olha, eu vou te mostrar. Vou te dar uma pergunta aqui. Se tu fizer esse tipo de pergunta, tu pode te prejudicar. Olha a pergunta. Como era o horário de trabalho? Parece uma pergunta simples, né? Como era teu horário de trabalho? Aí ele vai falar. Ele vai responder lá, sei lá, 7 da manhã a 7 da noite. Com 1 hora de intervalo. Isso, segunda a sábado. Ele respondeu uma jornada. E aí, o que tu faz? Tu anota a jornada. Não faça isso. Por quê? Tu ainda precisa confirmar se ele compreendeu o que tu perguntou. Porque o que tu perguntou, provavelmente, da tua perspectiva, tu já fizeste análise que eu quero saber como era o teu dia a dia de trabalho, como era a tua jornada, se modificou em algum momento, sempre foi dessa forma. Essas são as perguntas que vai permitir tu confirmar se ele realmente respondeu o que tu queria saber. Por quê? Isso pode ter sido o que foi combinado no início do contrato. Ele pode estar achando ali que tu perguntaste para ele como ficou combinado a jornada dele no início do contrato. Porque tu falou como era a jornada do teu contrato, como era a tua jornada de trabalho. Ele pode estar achando que tu está falando do contrato, porque muitos deles têm contrato e vem definido lá. Aí o que tu precisa para depois dessa pergunta? Não pode se encerrar aí. Não pode. Continuou com essa jornada? Aí se tu fizer isso, essa jornada continuou durante o contrato de emprego, como era a tua jornada? Ele vai falar. E essa jornada continuou sendo prestada dessa forma durante todo o contrato de emprego? Durante todo o contrato? Sabe o que ele vai fazer? Ele vai falar assim, não, nunca foi assim. Tá vendo? Se tu para ali, se tu simplesmente para ali, tu ia colocar na tua demanda uma jornada que não era a jornada correta. Quando chegasse no momento da audiência, o juiz ia fazer essas duas perguntas, ele não ia se limitar a uma, e aí ia ser o teu pedido ia ficar prejudicado porque ele ia ser modificado ali na hora, né? Porque agora eu não sei como é a segunda jornada dele. Ele vai ter que contar. Tá em surpresa, pode ser que meus pedidos de horas extras já estejam todos errados, pode ser que nem tenha, pode ser que tenha e tenha mais, tá vendo? Isso daí gera um prejuízo gritante. E isso acontece porque é normal, vocês estão mal acostumados, mas eles não fizeram por mal isso com vocês, tá? Essa organização de fatos que a OAB fez, que o concurso traz, que a faculdade traz, é porque tem que ser um fato organizado para que a gente possa dar a resposta sobre aquelas demandas. Então a grande questão é que a resposta para aquelas demandas, elas ocorrem no mundo real de forma diferente da faculdade. Como eu falei para vocês, na faculdade, a tua linguagem jurídica, o teu repertório de fundamentos é importante. Aqui ele já vai diminuindo um pouco a importância em relação à advocacia quando os pedidos já têm demandas com fundamentos consolidados. Se os fundamentos estão consolidados, eu só preciso construir e provar que aquele fato gerador ocorreu. Mas para construir o relato sobre o fato gerador, eu preciso incluir aqui no meu repertório essa empatia, essa linguagem que vai me permitir comunicar tanto em fala quanto em escuta. Eu vou qualificar a minha fala e vou qualificar a minha escuta durante o processo de advocacia. Eu não vou ficar resistente tentando fazer a forma como eu falo e a forma como eu escuto prevalecer. Essa não é a ideia. Se tu tentar fazer a tua fala prevalecer, tu vai ter problema. Quando o Salomão não era o meu sócio Salomão, ele não era da área trabalhista. E a gente começou a construir um plano, uma estratégia de captação, de como é que a gente ia alcançar os clientes. E a maioria das nossas captações sempre o nosso atendimento inicia ali no WhatsApp. A forma como ele se reportou, em determinado momento que a quantidade de clientes estava estressando ele,
a gente teve essa dor de cabeça boa, ele passou a ser um pouco mais objetivo. E o objetivo é, parei de tentar ser tão didático e falar de forma tão simples, e usei o vocabulário que eu tinha. Ele respondeu, não foi de forma ríspida, usou a linguagem que ele tem. Só que quando ele fez isso todo de forma técnica, respondeu de forma técnica e objetiva, as respostas vieram logo. Opa, não quero isso. Por quê? Porque a pessoa tomou aquela fala quase como um mandamento. Por exemplo, quando ele fez menção à ação, vamos entrar com a ação. Não vou fazer isso com ela, não é assim. Porque as pessoas têm na cabeça dela, que é muito engraçado, diferente, eu acho bizarro mesmo. Eu acho meio bizarro assim. Você fala assim, eu vou para a justiça. Isso não era uma coisa que deveria assustar e que nem deveria causar um problema. Isso deveria ser visto como uma coisa boa, mas não é assim que a gente sente, não é assim que a gente recebe quando alguém diz que vai para a justiça, né? Mas deveria ser visto como uma coisa boa. Porque se tu está indo para a justiça, tu está indo, teu movimento é de querer o justo. Ora, isso não é o correto, isso não é o melhor, isso não é o bom, não é para isso que a gente estudou, para ir atrás de procurar o justo. Então, é esse o ponto. Mas tu não vai falar assim, desse jeito. Teu vocabulário de fala, ele vai ser modificado, teu vocabulário de receber também vai ser modificado. Na cabeça dessa mulher que ele estava atendendo, quando ele falou isso, ela já viu com certo mandamento, foi incisivo, não é isso, não vamos fazer isso. Vai acontecer com vocês também. Tá? Mas esse repertório linguístico ele é muito importante porque ele influencia nessas etapas. Para vocês terem ciência, para vocês terem noção, olha o que acontece na sala de audiência. Na sala de audiência. É isso que eu acho bizarro. Porque o cliente está atendendo, ou você está atendendo seu cliente no seu escritório, a história é seu. Você fala como você quiser. Tá? Você vai falar como você quiser. Aqui a gente está te mostrando a importância da tua linguagem partir para uma linguagem informal, porque ela vai impactar no entendimento, na compreensão, no diálogo ali, na conversa com o teu cliente. Mas, se quiser ser teimoso, o que tu vai fazer? Eu vou falar como eu quero mesmo, com o meu repertório jurídico, porque demorou demais. E aí eu quero falar dentro daquele padrão de fala, né, estereotipada que o advogado tem. Tem um padrão de fala ali do advogado, de como ele fala. Só que o que acontece, gente? Como eu disse, vocês estão na justiça do trabalho. Cada área, cada público, tudo isso tem uma influência, uma modificação em etapas, em processo, em organização. E quando a gente, até na etapa processual, eu vou mostrar agora para vocês. Quando a gente chega na sala de audiência de instrução, a gente tem um juiz, uma juíza lá, que eles são presidenciáveis, né? Presidenciáveis, eles presidem a audiência, né? Perdão. Então eles estão lá presidindo a audiência. Você faz a pergunta, a juíza vai lá repetir a pergunta para a testemunha. Esse é o procedimento. Então, fiz a pergunta, a juíza vai lá, pega a minha pergunta e faz a pergunta para a testemunha. Fiz a minha pergunta, ela não vai direto. Tá? Ela faz a pergunta. Quando eu... Olha só, parece aquele jogo. Quando tu fala um negócio aqui, tá no final da fila lá, não tem nada, não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei um negócio aqui no início da fila, lá no final da fila, todo mundo repassando a mesma mensagem, já é outra coisa. Só que aqui o canal, o primeiro que mandou a mensagem está vendo. Ele está vendo se foi modificado algo e está vendo se foi atingido o objetivo. E basicamente isso vai acontecer. Por quê? Porque a juíza vai adaptar. A juíza vai adaptar a tua pergunta para que ela seja melhor recebida pelo cliente. Então, se tu usar palavras, às vezes, até simples, me diga qual era a jornada inicial. Olha só, olha a frase simples. Qual era a jornada inicial de trabalho do senhor Cláudio? Essa é a pergunta. Tá clara a pergunta, né? Qual a jornada inicial do senhor Cláudio? A juíza escuta, ela fala assim, ó, que horas ele chegava? Ela fala assim, que horas ele chegava? É assim. Então, assim, por que ela fez isso? Ela, sei lá, é rude? Não, não é. Ela está adaptando a mensagem. Ela está adaptando a mensagem porque ela vê aquilo todo dia. Então, ela quer que a pessoa que está testemunhando seja recebida e seja clara em relação aos pontos que estão sendo levados à discussão para poder, lá na frente, decidir sobre os pedidos que estão ali contidos. Então, quando tu faz isso e a juíza abre mão do vocabulário dela jurídico,
para lá na frente, na sentença, realmente utilizar quando for o advogado ou acessado, quando ela estiver respondendo ali, para os advogados entenderem seus fundamentos e assim traduzirem ao cliente, mas ali na audiência de instrução, em que a parte está lá, em que a testemunha está lá, ela vai observar. E essa observação, quando ela observar, né, o que está acontecendo ali e tudo mais, ela vai passar da forma mais simples possível. Então é para vocês verem a importância que tem essa linguagem, esse repertório linguístico, para tu te comunicar e dialogar com o teu cliente. Ele está entranhado em todas as etapas do escritório. Essa linguagem está entranhada em tudo. Porque se um vício de compreensão, um vício de diálogo ali que tu tivesse com o teu cliente no atendimento, vai ser carregado durante o processo. Dei o exemplo lá de quando ele imagina que ele na cabeça dele pode imaginar que ele quer respostas formais. Quando que tu quer são respostas do dia a dia. E aí tu que tem que saber direcionar e fazer as perguntas para acessar ele. Então isso é realmente muito importante. Tem uma coisa aqui, deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho no script. Sim, tá. Era uma situação dessa audiência, porque nessa audiência que eu falei para vocês que a juíza traduzia, a gente falou, olha, isso é legal, tá? Vocês só tem que ficar prestando atenção se a pergunta vai cumprir a finalidade que vocês queriam. Se cumprir, pode mudar, inclusive é até bom que se melhore. Ela melhorou a forma como eu perguntei, né? Tornando ela a pergunta mais informal. Olha só, parece contrário, né? Parece um contrassenso, isso é muito doido. Mas é assim que funciona. E é assim que é importante. Na verdade, a gente tem muito preconceito linguístico em relação ao nosso meio. Que não é, vamos usar os termos, as frases, os pontos, os acentos, tudo de forma extremamente correta e tem esse apego a esse vocabulário jurídico, a esse vocabulário que a gente carregou durante toda a faculdade. E que depois, além do apego, tem o fato de se tornar natural. Naturalmente tu fala dessa forma. Mas aí tu precisa, tá? Tu precisa melhorar isso, ganhar mais repertório. Tu vai ganhar um repertório a mais, tu não vai prejudicar teu repertório jurídico. Tá? Deixa o repertório jurídico aí, ele vai ser utilizado na demanda, no recurso. Mas quando se trata de cliente, quando se trata de momentos em que clientes, outros juristas não estão participando, a linguagem que deve prevalecer é a deles e não a nossa. Tá? A gente que tem que se adaptar para poder se comunicar, para poder alcançar aquela pessoa que a gente está atendendo. E isso vai influenciar não só no momento do atendimento, na construção da RT, na audiência. Como eu falei para vocês, se tu colher errado lá no atendimento, porque tu usou uma linguagem que ele não compreendia, as pessoas não vão falar às vezes para você, gente. Não entendi o que ele falou. Por quê? Porque ela tem vergonha, fala assim, não entendi o que ele está falando. Então você precisa tentar ao máximo perguntar para ela, você entendeu o que eu falei? Repita para mim. Essa é uma estratégia muito boa. Repita para mim o que você entendeu. Aí ela vai falar e fala, não era isso. O ponto é esse. E aí tu tenta de novo entrar nesse diálogo, entrar ali, porque é importante que ela receba, porque ela vai receber e lá na frente o juiz, com todo esse repertório, se ficar alguma coisa omissa, ele vai perguntar e vai nascer uma nova situação dentro da audiência. Então os problemas de audiência que a gente tem, a maioria vem desse problema linguístico. Porque vocês estão acostumados a ter narrativas perfeitas na faculdade, estão acostumados a ter narrativas perfeitas em concurso, e lá faz sentido, tem que ser perfeito. Porque lá eles estão trabalhando uma prova para vocês que são juristas. Eles sabem. Agora, quando tu está no teu escritório, é para o teu cliente. Então, e você vai ter que usar a linguagem dele para poder se fazer compreender e ele poder te passar as informações de forma adequada. E aí esse é o maior medo que a gente tem em audiência. A pessoa foi lá na audiência e mudou o discurso? Provavelmente porque lá ela foi acessada na sua linguagem. Agora, em relação ao momento do atendimento, prevaleceu a linguagem do advogado. A linguagem do advogado não pode prevalecer no atendimento. Ela só pode prevalecer ali nas demandas. Tá bom? Eu preciso que isso fique muito claro para vocês. Porque isso vai influenciar tanto na demanda de vocês, na solidez da demanda de vocês, quanto no retorno financeiro da demanda de vocês, quanto nos riscos da demanda de vocês. A linguagem parece uma coisa pequena,
mas tu começa a perceber isso. E o ponto disso, quando tu tá ali dentro do dia a dia do escritório, como tu passa a atender essas pessoas, que isso vai fazer uma diferença enorme. Faz uma diferença para a criação de campanhas de vocês. A gente já falou aqui na aula passada sobre experiência, a gente ensinou vocês a enxergar o cliente de vocês, né, um pouco mais, a ser mais empático, a olhar para as condições, para o cenário do qual ele está inserido. Tudo para eu poder aplicar a linguagem dele. Porque conhecendo ele, eu posso usar a melhor linguagem, a linguagem que ele usa no dia a dia. Tudo que vocês levam de valor para o cliente de vocês não é porque vocês ganharam mais repertório jurídico. É porque ele veio até vocês e perguntou para vocês. Tudo que a gente está trazendo aqui para vocês é porque a gente sabe, porque vocês vêm até a gente e perguntam para a gente. Aí quando tu pergunta para a gente vai lá, olha pessoal, o jeito de resolver isso é esse. O jeito de resolver esse é assim. Essa etapa tu pode melhorar fazendo isso. E essa linguagem, ela tem que estar no repertório de vocês. Então, não avaliem ela como uma menor e outra maior. Ah, mas é uma linguagem, vamos dizer, mais pobre, né? A nossa demorou pra caramba para aprender. Não te apega nela, tu não vai perder ela. Tu tem ela ainda no teu repertório. Só que tu precisa agregar outras linguagens informais dentro do teu repertório, linguagens que estão sendo utilizadas pelo teu cliente. Porque o que ele quer saber é aquilo que ele perguntou. Aí vamos lá, em relação às campanhas que a gente faz. A gente falou sobre posicionamento, criação ali do teu público, do teu avatar, né? A gente falou isso na última aula de experiência aí. Mas quando a gente está construindo o público, construindo o avatar, quando a gente vai construir a campanha, sabe quais as campanhas que deram mais certo? Né? Quando a gente vai lá olhar as métricas internas, as campanhas, isso só dá para analisar campanha por métrica interna. Já falei para vocês, não dá para analisar a campanha pela curtida, pelos views. É pela quantidade de conversão, alcance e conversão. Porque se muita gente viu, mas não converti ninguém, se poucas pessoas viram, mas eu converti todo mundo, opa, tem um potencial muito grande. Aumenta o alcance dessa aqui. Aumentei o alcance, continuou trazendo. É essa métrica que diz que uma campanha é boa ou não. E uma das métricas, e uma das diferenciações entre as campanhas, que com campanha boa e com campanha que não foi tão boa, foi porque a gente utilizou aspas. Como assim aspas? A chamada, a nossa publicação, a nossa campanha, veio com o que realmente saiu da boca do cliente. Então ele sentiu que a gente estava se comunicando com ele. Por quê? Porque ele viu ali a forma como ele fala. Olha, eu falo assim. Eu tenho essa dúvida. Na minha cabeça, quando eu pensei em falar assim. E aí tem uma conversão maior. Então a linguagem não é pouca coisa, é um negócio absurdo mesmo. Vocês vão ter que incluir repertório de linguagem para tudo. No Google Ads. O Google Ads ele cobra mais caro se tu usar a palavra errada. Se tu não usa aquilo que realmente está sendo pesquisado e ele tem que pegar, sei lá, algo referente. Porque no Google, o que é o Google Ads? Para quem ainda não pegou essa aula aí na semana passada, tá? E vamos ver se a gente ainda vai ter mais de Google Ads, mas a gente já falou sobre ele, sobre esse instrumento aí para vocês. O Google Ads é uma pesquisa, é um anúncio que fica lá no Google. Então tu faz a pesquisa, olha, estou procurando advogado em Belém do Pará. Aí pá, vai aparecer vocês ali no topo do Google. Por que tem que ser assim? Porque, gente, a página 2 do Google, eu não lembro de abrir ela nunca. Vocês lembram de abrir ela, a página 2? Se vocês lembrarem, de que eu tenho mais dúvida se eu já fiz isso ou não, já fiz, mas eu não consigo recordar. Eu tenho que me esforçar. Então, a página 1 do Google, ela é muito importante. Tem que estar lá, porque ninguém vai procurar para baixo. Ninguém vai no Google para ir para a página 2. A gente vai no Google para pegar logo ali a maior referência daquela pergunta. Normalmente a maior referência da pergunta vai ser tu. Só que estar ali tem um valor. E esse valor de estar ali em cima, ele é diminuído se tu usa a linguagem do teu cliente. Agora, se tu usa linguagens diferenciadas, né, linguagens jurídicas formais, o Google tem que se esforçar mais para te colocar ali na frente. Porque, na verdade, a pessoa não escreveu daquela forma. Ele vai fazer uma associação, vai te colocar, mas vai ter que fazer mais esforço. E a chance é que tu atinja outras pessoas que falam daquela forma. E as pessoas que falam daquela forma são juristas. E o jurista, o teu colega, tu não está procurando sociedade, não está procurando dar aula para advogado, tu não está procurando ou advogado, tu atua para advogados? Se for, tudo bem. Mas se não, não é assim que faz. E aí tu vai perder dinheiro. Porque tu colocou ali uma linguagem do teu repertório e não do repertório do cliente. Se tu usar a linguagem do repertório do cliente, e bateu aqui.
Mas basicamente é isso, pessoal. A linguagem que deve prevalecer é do teu cliente. E aqui eu já mostrei diversos momentos que isso é influenciado. Seja na campanha, seja na audiência, seja na construção de RT, seja no atendimento. É toda hora. Isso é toda hora. Então, tira um pouco desse preconceito linguístico com outros vocabulários, porque tu subiu o teu repertório de vocabulário para o ambiente jurídico, deixa ele lá, ele vai continuar lá, tu vai continuar usando ele. Mas em relação ao atendimento, não. Em relação ao atendimento, o que vai prevalecer é a linguagem do cliente. E aí, com o tempo, vocês vão ganhando mais repertório. Mas procure entender. Se não entender algo, pergunta para ele também. Olha, não entendi isso aqui. O que significa? Quero entender. Aí pergunta para ele e ele vai te contar. Tá bom? Porque é necessário essa conversa e esse repertório. É o que eu disse para vocês. Se vocês não advogarem, se vocês não exercerem, nem que seja numa margem menor, a gente já fez isso nas outras aulas, já indicou o caminho para vocês, esse tipo de repertório não vai aparecer. Não vai aparecer, porque tu vai ser acostumado. Se tu parar para ler um livro, o livro está desorganizado? Não, ele está organizado em parágrafos. Tem até a BNT ali, isso é artigo, mesma coisa. Outros livros técnicos e não técnicos, mesma coisa. Então, onde é que eu vou ganhar repertório para solidificar a minha advocacia? Na advocacia. Tu vai lá exercer e aí tu vai começar a pegar. Vai dar errado de vez em quando, tá tudo bem, já falou que o erro vai acontecer. Mas esse não é a regra. Mas a intenção aqui é melhorar o diálogo com o teu cliente. E para isso, tu precisa colocar no teu repertório a forma de se comunicar dele, o vocabulário dele. Tá? E toda vez isso vai mudar. Então tu precisa, porque são pessoas diferentes, que vêm de contextos diferentes. Então quando elas te alcançam, tu tem que estar atento para fazer uma escuta de qualidade. E falar também de uma maneira que o alcance. Então a tua fala e a tua escuta tem que se adaptar ali e prevalecer ao que o teu cliente usa, né? Porque a gente quer construir essa comunicação. Então receber tem que ser fácil. Torna a vida dele fácil. Não é para ele chegar lá e tornar a vida dele difícil. Pensa de novo como escritório, como negócio. Tu quer chegar no negócio que o cara está dificultando a tua vida? Não, eu quero chegar lá e quero que a minha vida seja facilitada. E isso aí começa já pela linguagem, tá? Vou encerrar essa live aqui agora. Eu ri porque na minha cabeça vem muito repertório dessa linguagem. É muito legal. É um ambiente bastante rico assim de vocabulário, né? Quando a gente está atendendo na advocacia, vem muito cliente e muitos vocabulários diferentes, e aí tu acaba aprendendo novas formas de falar algo, de se fazer compreender, e isso é muito importante para que a tua advocacia se solidifique. Então, por favor, fiquem atentos a isso, olhem os vícios, essa naturalidade. Às vezes vocês não fazem por maldade ou por preconceito, fazem porque já entrou, já se tornou algo natural dentro do teu vocabulário, dentro da tua forma de se comunicar. Mas tu vai ter que abrir mão quando o cliente estiver presente. O cliente está presente nas tuas campanhas da internet? Tá, então abre mão. O cliente está presente na audiência de instrução? Tá, então abre mão. O cliente está ali no atendimento no celular? Abre mão. Não queira, tá, manter o estereótipo de advogado. Não mantenha o estereótipo de advogado para os clientes de vocês. Não é isso que eles estão procurando. Eles não estão procurando advogado porque eles acham legal a forma como ele fala, a forma como ele se veste. Eles estão procurando advogado porque eles precisam resolver um problema. Se tu conseguir resolver esse problema, tá feito, tá bom? E parte começa daí com a forma de se comunicar. Mas isso é um repertório que vocês vão ganhando com o tempo e a gente veio adiantar aqui para vocês essa resposta, esse trajeto, o que ele iluminou a gente e o que ele nos traz de benefício na construção da RT, na solidez da demanda. A gente não tem problema com a audiência, muito difícil, não por esses motivos. Então, isso aí vocês vão ter que colocar dentro do repertório de vocês. Viemos adiantar para facilitar, né? Para que vocês cheguem logo e consigam solidificar logo a nossa meta aí de 3.000 por processo e que isso seja assim. Então é isso.